Você que tem a sua Bíblia, abra comigo em Gênesis, capítulo 21, versículo de número 14 ao versículo de número 21. Diz assim a palavra do nosso Deus: Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou o pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-o. E ela partiu, andando errante no deserto de Berseba. E, consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores e foi assentando-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e brandou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino deste o lugar onde está. Ergue-te, levanta o menino e pegue-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água, e foi encher o odre de água e deu de beber ao menino. E era Deus com o menino, que cresceu e habitou no deserto, e foi frecheiro, e habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Amém? Você pode se assentar em nome de Jesus. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção no que Deus quer falar comigo e com você. Irmãos, antes de esta parte da história acontecer, Deus havia falado com um grande homem chamado Abraão. Primeiro, Deus manda ele sair da terra que ele habitava. Deus manda Abraão sair do meio da sua parentela e ir para uma terra que Deus ia mostrar para ele, e dele Deus ia fazer uma grande nação. E Deus começou a falar com Abraão: você pode contar as estrelas do céu? Você pode contar a areia do mar? Você pode contar os fios de cabelo da sua cabeça? Assim será a sua descendência.
A história continuou. A idade de Abraão foi se avançando. E Abraão não tinha um filho para que herdasse tudo aquilo que Deus fez Abraão adquirir na sua trajetória servindo a Deus. E Deus faz a ele uma promessa. Quando ele tinha 75 anos, Deus fala com ele assim: da sua entranha eu te darei um filho. E ele imaginou: Senhor, mas eu já sou velho, Sara é estéril, ela não pode dar à luz. O grande erro que eu e você cometemos, que Abraão cometeu, é de não confiar naquilo que Deus nos promete. Porque nós olhamos pela circunstância que estamos vivenciando e nós achamos que Deus não é suficiente de mudar o que estamos vivenciando. Abraão questionou. E um belo dia, Sara na sua tenda, Deus visita ela através de 2 anjos e fala: Sara, Deus abre o seu ventre. Se prepara porque você vai dar à luz. O que Sara fez? Sara riu. Porque ela olhou para si e falou: eu sou estéril, estou com a idade avançada, não tenho mais condição de dar à luz. Mais uma vez, cometeu um grande erro, de não confiar naquilo que Deus havia prometido. Passou-se os anos, Sara não ficou grávida. O que Sara fez? Ela tentou ajudar a Deus, como eu e você fazemos hoje. Quando nós ouvimos uma orientação de Deus, através da palavra, nós queremos não só dar uma mão, mas as 2 mãos para ajudar a Deus. Antecipar aquilo que Deus está nos prometendo ou fez a mim e a você como promessa. O que Sara fez? Sara tinha uma serva chamada Agar. Agar não era hebreia. Agar era egípcia. Então Sara toma Agar como sua serva. E Agar começa a viver dentro da casa onde morava Abraão e Sara. Agar era uma serva fiel. Agar era uma serva obediente. O que Sara fez? Sara chega perto de Agar e propõe a ela um negócio. Agar, você mora comigo há tanto tempo, você me serve há tanto tempo, e eu quero te propor uma coisa. Você sabe da minha história, eu sou estéril e não posso dar à luz. Eu queria te oferecer, olha só, o que Sara fez. Eu quero te oferecer o meu marido e você vai se deitar com ele, você vai emprestar o seu corpo para o meu marido e o seu ventre vai me dar um filho através do meu marido. Já começou tudo errado. Tudo que começa errado,
a tendência é dar errado. Mas Deus interviu no meio dessa história toda. O que aconteceu? Agar se deitou com Abraão, Agar ficou grávida, passou-se os 9 meses, Ismael nasceu. E pela história que nós conhecemos, todo filho que nasce primeiro é o primogênito. Então Ismael é o primogênito de Abraão. Passou-se 13 anos. E o menino cresceu. Sara completa 99 anos. E a promessa se cumpre. Nasce Isaque. E quando Isaque nasce, Abraão deixa, preste atenção, Abraão deixa de dar atenção a Ismael, que é o seu primogênito, Agar, que ele usou, e agora dá atenção a Sara, porque Isaque nasceu. E começa um conflito entre Sara e Agar. E Sara começa a encher a cabeça de Abraão. Nós agora temos o nosso próprio filho, do meu ventre, da sua entranha, só que agora chegou o momento de você tomar a grande decisão. Você vai ter que colocar para fora da nossa casa Agar e Ismael. Essa é a realidade que nós vivenciamos hoje, no século 21, como igreja. Existem muitas famílias, em geral, tanto cristã como não cristão, vivenciando este momento. Às vezes, o marido arrumou uma grande mulher, e esta mulher o ajudou a mudar completamente a história de vida dele. E quando ele atinge o auge da sua vida, ele o troca por uma mais nova. É mentira? Hein? Isso está acontecendo no meio do cristianismo. Homens que não podiam nada, Deus coloca ao seu lado mulheres que o ajudam, e ele começa a crescer. E quando ele cresce, a primeira coisa que ele faz, abre mão da mulher que o ajudou e abre mão do seu filho. Abraão abriu mão, como o versículo 14 diz. Abraão deitou para descansar. E Sara do lado dele falando assim: hoje você só vai dormir se você fizer o que eu estou mandando. Manda Agar e Ismael ir embora. Aí eu pergunto para você, nós que somos pais, que ama
de verdade, você tem condição de mandar o seu filho que você ama embora? Sim ou não? Hein, irmãos? Mas olha o poder de quem influencia alguém tomar uma decisão errada. Eu acredito que dentro do coração de Abraão, aquilo feriu muito, mas ele teve que tomar esta decisão. Ele levanta pela madrugada. A única coisa que ele deu, preste atenção, que Abraão não se preocupou como seria o futuro de Agar e de Ismael. A Bíblia está dizendo que ele pega um odre. Vamos imaginar aqui um tamanho de um odre. Uma garrafa de 1 litro de água ou de suco que você faz em casa. Ele enche até na boca, até entornar. Ele pega um pão que às vezes ele mandou fazer. Na madrugada entrega Agar na sua mão. Você vai sair daqui com apenas um odre de água e um pão. Ele vai lá na cama onde Ismael estava dormindo, tira o menino da cama e o lança no ombro dela. Aí eu começo a entrar na história e você entrar na história. Cadê as recompensas de tudo que Agar fez para os dois? Será que Agar merecia só um odre de água e um pão? Talvez você está aqui nesta noite e já fez tantas coisas para alguém, e esse alguém não reconheceu os anos que você dedicou à sua vida para servir. E às vezes você sai, como o ditado aí fora, uma mão na frente e a outra atrás. E aquilo abriu uma ferida tão profunda no coração de Agar, na alma de Agar. Pensa no menino de 13 anos, indo embora com a sua mãe, com apenas um vidro de água e um pedaço de pão. Ele imaginava assim: o meu pai não me ama, o meu pai não me considera, o meu pai não me deu nem 1/3 de tudo aquilo que ele conseguiu conquistar diante de Deus. Ele não se preocupou com o meu futuro. Significado de Ismael: Deus escutou. Você lembra que eu falei com você? Deus vê, Deus escuta e Deus desce. Deus viu tudo que estava acontecendo. Todos os primogênitos tinham a promessa
e a bênção do pai. Você só vê pregar sobre Isaac. Todo mundo prega só Isaac. Só Isaac para lá, Isaac para cá, Isaac para lá, Isaac para cá. Mas espera aí, Ismael também é filho de Abraão. Deus também fez a história de Ismael servir de lição para mim e para você. Só que nós vemos só Abraão e Isaac. Abraão e Isaac. Nós aqui vamos aprender que mesmo nós sendo rejeitados por aqueles que são do nosso sangue ou da nossa carne, se nós tivermos promessa, ainda que estejamos no deserto, os nossos olhos verão a mão do Todo-Poderoso ao nosso favor. Ismael, Deus escutou. Então vamos lá. Deus vê. E aliás, só Ele vê na exata dimensão o sofrimento. Qual é o seu sofrimento agora? Eu costumo dizer e brincar. Às vezes você vê eu sorrindo por fora, mas às vezes por dentro eu estou chorando, eu estou sangrando, eu estou clamando por socorro. Às vezes as pessoas olham para você e te vê só sorrindo, mas não sabe a dimensão e o sofrimento que você está vivenciando. E Deus viu o sofrimento de Agar e Ismael, de uma pessoa, na amargura da sua angústia e da solidão. Quando Agar parte dali para o deserto, ela coloca o menino debaixo de uma árvore e ela caminha. E quando ela vai caminhando, ela vai se distanciando de Ismael, para que os seus olhos não vejam o filho de 13 anos morrer no deserto. Mas aqui a história começa a mudar. Enquanto Agar se distanciava, Ismael, debaixo da árvore, com 13 anos, o seu joelho estava dobrado, dizendo: Deus, ouve o meu clamor. Porque ele aprendeu com o seu pai, Abraão, para ouvir Deus falar, nós temos que dobrar o nosso joelho, reconhecer a dependência somente em Deus. E vai dizer que Deus ouviu o clamor de quem? Do menino. Deus aguarda ouvir o seu clamor. Deus fica nos aguardando lá no céu, quando nós o clamamos, quando nós buscamos, quando nós oramos, Deus fica nos aguardando. Os que sofrem, vivem a clamar, mas são poucos que focam a fé e clamam ao Deus vivo.
São poucos que quando enfrentam um momento difícil na sua vida, são poucos que oram. São poucos que lançam sua fé e move no mundo espiritual, com a sua oração, o coração de Deus. Porque as dificuldades são tantas, os problemas são tantos, que às vezes nós não oramos, porque já perdemos o ânimo. Ontem o pastor Júnior pregou, num culto familiar, sobre ânimo. E o que nos mantém de pé é o ânimo no Senhor. O que deu a Ismael e Agar no deserto foi o ânimo de Ismael. Senhor, eu sei que a história que o Senhor tem para minha mãe e para mim não é morrer no deserto. Ouve o meu clamor. E o Deus que eu e você servimos é o Deus vivo. E a Bíblia diz que Ismael cresceu e se tornou um grande homem, caçador e frecheiro. E Agar pega lá no Egito uma mulher egípcia, escolhe a dedo e traz para ser mulher de Ismael. Porque sua mãe era egípcia. Ismael se casou. Ismael teve 13 filhos, 12 homens e uma mulher. O que Deus falou com ele? Vou fazer de ti uma grande nação. Então Deus começa a mudar o quadro, a história, o momento que Agar e Ismael estava passando. Talvez você está vivendo um momento difícil, mas está chegando a hora de Deus mudar este quadro. Gênesis 28, versículo 9. E foi Esaú a Ismael, e tomou para si por mulher, além das suas mulheres, a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nabaote, a única filha que Ismael tinha. A Bíblia está dizendo que Isaque casou com ela. Então vamos lá. Quantos anos Ismael viveu? 137 anos. Gênesis 25, 17. E estes são os anos de vida de Ismael, 137 anos. E ele expirou e morrendo, foi congregado ao seu povo. Ele voltou aonde? A sua origem, de onde ele saiu. Agora vai começar a introdução sobre Agar e Ismael.
Preste atenção. As crises não são sinais de derrota. Tem muita gente que vê uma crise como um momento de derrota. Nem sempre a crise que eu e você estamos passando é momento de derrota. Às vezes na crise que você enfrenta e eu estou enfrentando, é um momento onde Deus vai fazer coisas grandes acontecer. Então vamos lá. Mas, sim, é uma grande oportunidade para experimentarmos o agir de Deus em nossa vida. Agar e Ismael saiu levando com eles uma crise. Mas no meio da crise surgiu a oportunidade de Deus mudar todo o futuro de Ismael e de Agar. Foi a oportunidade. Talvez se Agar e Ismael continuasse com Abraão, Deus não tinha realizado tudo o que fez na vida dele, ele partindo para o deserto. Às vezes no deserto da nossa vida, irmão, é onde Deus preparou a maior oportunidade para mim e você receber o grande milagre. Abraão, obedecendo a Deus, despediu de Agar sem direito a nada, gerando diversas crises na vida dessa mulher. Mas vamos entender, no final, que era o projeto de Deus para a vida de Agar e Ismael. Agora você entende por que você tem passado o que você está passando. Porque às vezes é o projeto, é o propósito, para que a promessa se cumpre na sua vida. Vai ter momentos que Deus vai ter que nos separar. Vai ter momentos que vamos ter que desagarrar da família para crescermos. Abraão obedeceu porque Deus falou com ele: eu vou mudar a história deles. Você vai ver e você vai ouvir o nome do seu primogênito ser honrado na história. Na vida desta mulher, projeto de vitória. O que é uma crise? Primeiro, a manifestação súbita de um estado emocional ou nervoso, momento crítico ou decisivo na situação de uma aflição. Quando nós estamos passando momentos difíceis na nossa vida, nós tomamos atitudes precipitadas. Sim ou não? Eu acho que os irmãos não estão entendendo a mensagem. Sim ou não? Por que às vezes tomamos atitude precipitada? Porque a situação que estamos vivenciando nos deixa
nervoso, porque estamos vivendo um momento crítico. E queremos resolver na mesma hora. Tem situações na nossa vida que fogem do controle humano. Tem coisas que eu e você enfrentamos na nossa vida que só Deus pode intervir ao meu e o seu favor. Mas eu volto lá atrás do que eu falei. Muitas vezes nós queremos dar as duas mãos para Deus. Não, eu vou fazer isso aqui porque eu vou estar ajudando a Deus a realizar mais rápido. Não é desta forma que Deus age. Quando Deus fez a promessa, Abraão, ele tinha 75 anos. Foi se cumprir com 25 anos depois. Há quanto tempo você está esperando a sua promessa? Talvez você está aqui desde a sua adolescência, quando você aceitou o sacrifício de Jesus e Ele te aceitou como filho. Você está esperando uma promessa. E ela ainda não se cumpriu, porque ainda não é o momento que Deus determinou. Porque na hora que Ele determinou, na hora que Ele projetou, na hora que Ele sonhou, na hora que Ele dá ordem, vai se cumprir. Uma das maiores crises que enfrentamos hoje, no século 21, chama crise da rejeição. Quem aqui já foi rejeitado? Quem aqui já foi rejeitado? São poucos? Ou vocês estão acanhados? Eu já fui. Principalmente na área profissional. Quando nós somos rejeitados por alguém, nós se sentimos inúteis. Nós se sentimos sem valor algum. Ismael saiu da casa de Abraão sendo rejeitados. A dor da rejeição, só Jesus cura essa cicatriz que se abre no coração e na alma e no espírito. E Ismael teve que lutar contra a maior crise da sua vida: rejeição. Disse: Abraão, ponha-se para fora. Agar e esse teu filho. Quem aqui já foi tocado de algum lugar? Você chega num lugar e a pessoa fala com você assim: se retira, sai daqui. Irmão, isso é muito frustrante. Como você se sente? Nenhum animal deve ser tratado desta forma. Agar chega e a ordem que foi dada a Abraão, ele teve que cumprir. Ponha-se para fora. Mas uma frustração. Não há, na pior hipótese, para um ser humano do que ser
rejeitados. Vou te dar um exemplo. A maior classe que sofre a rejeição chama-se classe dos moradores de rua. As pessoas julgam eles pela forma que estão vivendo. Mas são poucos que param para ouvir a história daquele morador de rua. Porque, às vezes, o que levou a ele estar na rua, porque ele viveu a maior crise de ser rejeitado. E esta crise não conseguiram superar, porque a sociedade continua rejeitando, continua desprezando. É mentira. Talvez já aconteceu com você. Às vezes vem um morador de rua à sua direção, você parte e corre, porque você tem medo. Às vezes ele está vindo na sua direção, porque ele viu em você e em mim a última esperança. Porque nós servimos um Deus de amor, que tem compaixão por aquele que sofre. E às vezes ele vem na nossa direção, nós rejeitamos, nós desprezamos. E como queremos ser abençoados, temos que lembrar de onde nós saímos. Porque você e eu já vivenciamos um momento de rejeição. Já vivenciamos um momento das pessoas nos colocar para fora. E quando você vive isso, te dói na alma, no coração. E quando você ouve um morador de rua, primeira coisa que ele te fala: eu já estou acostumado com isso. Porque as pessoas olham para nós como se nós fôssemos um lixo. Porque não sabemos o nosso dia de amanhã. Não sabemos o que nos aguarda amanhã. Hoje nós podemos estar na roda gigante e a sua cadeira está no auge, na sociedade, na mídia, no profissional, no ministerial. Mas amanhã sua cadeira pode estar embaixo. E talvez aquele que você desprezou e rejeitou pode ser o degrau que vai te estender a mão para você voltar ao auge da sua vida. Comece a olhar as coisas com os olhos de Jesus. Um simples gesto muda uma situação. Eu gosto de acompanhar um jovem. Ele faz um simples gesto, mas que muda a situação que a pessoa está enfrentando. Esse jovem vai, compra um buquê de rosa. E ele coloca cada rosa no saquinho e escreve um bilhete. E ele sai às vezes no shopping, na praça, na cidade. E às vezes ele começa a observar as pessoas. Eu acredito que o Espírito de Deus dá a ele sabedoria e entendimento para dar à pessoa a palavra certa. E esse dia, uma bela mulher sentada à beira de uma praça chorando, ele dá uma rosa a ela. E quando ela lê, estava escrito assim: não se preocupe, porque Deus é contigo.
Deus enxugará todas as lágrimas que escorrem dos seus olhos. Não fique cabisbaixo. Ergue a cabeça, porque Deus é contigo. Ele entrega e sai andando. A pessoa olha a rosa, aquela mensagem, ela daí que impactada. E qual é a reação? Ela chama o rapaz e o agradece. Um simples gesto que eu e você fizer pode mudar a vida de muitas pessoas. O outro coloca uma venda nos olhos e um cartaz escrito assim: necessito de um abraço. Milhões e milhões de pessoas passam vezes aqui no banco. Às vezes tem pessoas que passam do teu lado, que só está precisando de um abraço. Quantas vezes nós passamos do lado de Jesus e Ele queria nos abraçar e nós saímos fora do abraço dele? Quantas vezes Jesus escreveu assim: eu anseio em te abraçar, mas nós desviamos do que estava escrito. As pessoas hoje, irmãos, estão carentes. Existem várias formas de eu e você evangelizar, com uma atitude simples, de você dar um bom dia. Eu estou trabalhando com um angolano, e tem 6 meses que ele está aqui no Brasil, está trabalhando comigo na minha oficina. Ele falou assim: o povo brasileiro é totalmente diferente dos angolanos. Aqui as pessoas não te conhecem, você anda pela rua, ela te dá bom dia, boa tarde, boa noite. As pessoas necessitam de um gesto simples. Isso eu e você podemos fazer. Sara falando: manda embora esta tua escrava, não preciso mais dela. Olha, irmão, a crise da ingratidão. Quantas pessoas que você já ajudou? E ela hoje está bem. E ela foi ingrata com você. Elas fizeram hoje assim para você, ó. Viraram as costas. Olha só que Sara falou: manda agora embora essa escrava, porque eu não preciso mais dela. Espera aí. Lá no início da história, ela pediu emprestado o corpo dela, pediu o ventre dela para ela deitar com seu marido. E agora ela chega perto de Abraão e fala assim: manda ela embora, porque eu não preciso mais dela. Talvez isso está acontecendo com você. As pessoas foram beneficiadas através da sua capacidade e sua inteligência. Ele chega perto de você e fala assim: eu não preciso mais de você. Porque o que eu precisava de você eu já consegui. Que eu consegui sugar a sua capacidade, a qual me beneficiou. E hoje eu não preciso mais de você. É o que nós estamos vivendo hoje. As pessoas que são incapazes sugam as capacitadas. Quando elas não querem mais, elas mandam ela embora. Fala assim: eu não preciso mais de você. Isso acontece também na igreja, irmão. Isso acontece também no mundo do cristianismo. Às vezes, você está num lugar, você ajuda, você dedica, e quando começa a dar fruto, alguém chega perto de você e fala assim: eu não preciso mais
de você. A Bíblia fala tudo para mim e para você, irmão. Ela mostra a realidade que vivenciamos. Coisa dura é quando somos rejeitados. Zaqueu era rejeitado pela sociedade, mas abriu a porta da sua casa para Jesus entrar e mudar a sua vida. Por que Zaqueu foi rejeitado? Porque ele era um cobrador de imposto. Ele enganava as pessoas. Ele usurpava as pessoas. Ele cobrava além do que era para ser cobrado. Mas o dia que ele ouviu e viu Jesus, ele desceu. Ele chega perto de Jesus e fala assim: eu hoje abro a porta do meu coração e da minha casa para o Senhor entrar. Aí todo mundo chega e fala assim: mestre, você vai entrar na casa de um publicano, de um ladrão, de um roubador? Jesus veio para aqueles que se perderam. Ele não veio para quem é sarado, ele veio para quem se perdeu. Zaqueu prepara aquele banquete. Ele olha para Jesus e fala assim: se eu defraudei alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Mas Jesus, em que momento Jesus referiu que ele era enganador? Porque quando você está diante da verdade, a verdade te mostra quem você é. Segunda crise. Vou acelerar porque eu acho que não vai dar para terminar. Crise da ingratidão. Tomou o pão e o odre e a água e deu a Agar. Serviu anos e anos e não recebeu nada. Ajudou Sara, serviu ela e foi desprezada. Ela cedeu seu próprio ventre, seu próprio corpo em favor de Sara. Deus fortaleceu Agar para continuar. Terceira crise, a falta de direção. Ela partiu andando errante no deserto. O que seria de Agar? Sem casa, sem emprego, sem marido, com um filho de 13 anos de idade. Errante significa sem direção, sem rumo, não sabia para onde ir. Talvez você e eu estamos assim. Diante das crises, perdemos a direção. Não sabemos se vamos descer, se subir, se vai para a direita, se vai para a esquerda. Ficamos rodando como o povo rodou no Egito durante 40 anos. Era para chegar na terra prometida em 40 dias e 40 noites. Eles caminharam 40 anos em círculo, porque perderam a direção. Pois só Jesus tem a direção certa para nos dar hoje. Quer sair com a direção? Aceita o conselho de Jesus hoje. Quarta crise, na escassez, e consumindo a água do odre, lançou o menino debaixo da árvore, de uma das árvores. A fonte do seu sustento já havia se acabado. A água que saciava a sua sede se acabou. E quando ela percebeu que não há mais o que fazer, ela foge, não vê o seu único filho morrer. Ela fugiu dos problemas, como eu e você, como muitos têm fugido. Quando surgem os problemas, fugimos. Aí Deus entra. A única coisa que lhe restou foi cravar os joelhos no deserto. Porque Deus deixa eu e você caminhar até onde as nossas forças conseguem ir. Quando nós não temos mais força, aí nós mostramos que nós dependemos de Deus para tudo. Aí ela buscou na fonte certa, que foi o joelho. Clamar
Deus, o Deus eterno, Deus ouve então a sua voz e faz um grande milagre na sua vida. Você tem sofrido com as escassez da vida? Assim como Ismael e Agar, a história triste mais encaixa na vida de muitas mães que têm visto seus filhos serem destruídos pela droga, pela violência, pela prostituição. Mães que têm que fugir de sua própria cidade e até mesmo do seu próprio país para não verem os seus filhos morrerem. Faça como Agar, clame e ora. A oração feita pelo justo tem os seus efeitos. Jesus é o poço e a fonte da vida eterna. O que Deus fez? Deus abre os olhos de Agar e Agar vê um poço. Ela vai correndo, enche o seu odre de água, vai correndo e dá o seu filho. Agar achou que era o fim do menino. Todas as vezes que eu e você achar que é o nosso fim, aí entra agindo eu, quem impedirá? Se Deus é conosco, quem será contra nós? Quando nós chegamos no nosso limite, aí entra Deus em ação, agindo eu. Deus de Abraão tinha uma grande promessa na vida deles. Deus é fiel nos seus propósitos. No momento certo, Ele age a seu favor. No momento certo, que faltou força para Agar e Ismael, Deus agiu. Agar aprende que no momento certo, Deus sustentaria Agar e Ismael. Romanos 8:37. Mas, em todas essas coisas, somos mais do que vencedores. Eu pergunto para você, qual dessas crises que você ouviu hoje, você está vivenciando? Mas eu quero te dizer, e falar profeticamente, que em todas as coisas, você e eu, nós somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Quem nos amou? Eu sou o mesmo Deus que fez promessa para Abraão. O mesmo Deus que deu Isaac a Abraão. O mesmo Deus que foi com Ismael. É o mesmo Deus que é comigo, que é contigo, que é conosco para sempre, para nos dar vitória. Crises nos nossos problemas. Essa semana minha esposa brincou comigo assim: esse mês de fevereiro foi um momento de maior crise que nós já vivenciamos. Eu falei, filho, o mês que vem será melhor. Crises faz parte da nossa vida. Momentos difíceis faz parte da nossa vida. É aí que Deus projeta coisas grandes.
Porque na crise você não murmurou, não reclamou, você confiou, porque o amanhã será melhor do que hoje. Ismael falou: o meu momento agora é crise, mas o meu amanhã será melhor, porque o meu Deus tem promessas sobre a minha vida. Fica de pé em nome do Senhor Jesus. Nós temos 20 minutos para encerrar todo o culto. Eu gostaria de estar orando com você e comigo 10 minutos, para que essa presença de Deus venha sobre nós. Você coloca para nós aquele último hino de domingo? Os montes. Quando eu e você cremos e determinamos na nossa vida, o milagre acontece. Às vezes eu e você, irmãos, ficamos depositando fé, esperança num pastor, numa pastora ou num missionário. O segredo está dentro de mim e de você, irmão. Nós somos o que a Bíblia diz que somos. Se a Bíblia diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu tenho que crer nesta palavra. Eu tenho que crer que quando Deus age ao meu favor, não existe barreira, não existe obstáculo que pode nos parar. Temos que acreditar, irmão, e confiar no que está escrito aqui, ó. Tem um versículo que diz que nós somos a carta lida de Cristo. É tão bom quando as pessoas lá fora reconhecem que Jesus está na nossa vida. Porque você é a carta lida. Não precisa de eu ficar falando da Bíblia, não, irmão. Eu sou a carta de Cristo. Você é a carta de Cristo. Quando a pessoa olha para você, ele vê a carta de Cristo se abrindo e Deus mostrando o que você era e o que você é hoje.